Eu encontrei uma calcinha embaixo da minha cama, onde eu durmo com meu marido, só que essa calcinha não é minha. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu e meu marido, nós já somos casados há mais ou menos 10 anos e nós temos um filho de 5 anos. Tanto eu quanto meu marido, a gente trabalha. Eu trabalho até mais ou menos 4 horas da tarde e o meu marido trabalha de manhã e à tarde, ele sempre chega em casa mais ou menos 7 da noite. Com isso, nós tivemos que contratar uma babá para ficar com o nosso filho nesse período em que nós estamos no trabalho. Bem, o meu marido ele entrou de férias e eu continuei trabalhando. Logo a gente acabou dispensando a babá porque agora meu marido iria passar o dia todo em casa, então ele poderia cuidar do nosso filho. Até aí, tudo bem. Tinha passado mais ou menos umas 2 semanas que meu marido estava de férias. Quando chegou o sábado, eu fui fazer a minha boa e bela faxina que eu faço todos os sábados em casa, sabe? Eu levanto as coisas, limpo absolutamente tudo. Quando eu fui pro nosso quarto, eu levantei a nossa cama para fazer aquela limpeza toda embaixo da cama. Só que o que estava lá embaixo dela me surpreendeu. Quando eu levantei, o meu olho foi certo. A primeira coisa que eu avistei foi uma calcinha. E quando eu peguei e abri, eu vi que aquela calcinha não era minha. Mas se não era minha, de quem era? Afinal, na casa só morava eu, meu marido e o meu filho de 5 anos. Se a calcinha não era minha, de quem que era? Na mesma hora eu pensei, o meu marido tá trazendo alguém pra dentro de casa. E eu comecei a ficar louca de raiva, mas eu não falei nada, porque eu queria descobrir de quem era aquela calcinha. Porque eu ia brigar com ele, mas eu nunca ia saber quem era a pessoa, né? E o meu medo, gente, era justamente, tipo, ser alguém da minha confiança, alguma amiga, alguma prima, sei lá, alguém que eu conhecesse. Então eu queria saber quem era. Na mesma hora eu não fiz escândalo nenhum e falei, eu vou deixar pra pegar este homem no pulo. Bom, veio um dia onde ele falou que ele ia deixar o meu filho na casa da mãe dele porque ela estava pedindo muito pra ver ele. Então o que foi que eu pensei? Se ele vai deixar o meu filho lá, é nesse dia que ele vai trazer a tal pessoa aqui em casa. Eu não vou estar em casa, o meu filho não vai estar em casa, ele vai aproveitar a oportunidade. Ele deixou meu filho lá e eu disse que ia pro trabalho. E eu tava em contato com meu marido o tempo todo no telefone. Eu pensei, no momento em que ele descuidar, tipo, parar de me responder ou coisa do tipo, eu certeza é o momento que ele vai estar com ela. Então ele passou a manhã toda conversando comigo pelo WhatsApp e tal. E quando chegou um certo período da tarde, ele parou de me responder. Aí eu pensei, é agora. Peguei meu carro e corri pra casa. Eu trabalhava uns 10 minutos de casa, então eu fui voando e eu cheguei em casa muito rápido. Quando eu cheguei, eu entrei na casa igual louca. Já fui direto pro quarto e tal, pra ver o que tava acontecendo. Quando eu entrei dentro do quarto, não tinha amante. Tinha apenas o meu marido vestido uma lingerie super sexy e filmando com o celular dele. Gente, quando eu vi, eu fiquei tão assustada. Na verdade, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, né? Porque eu tava esperando chegar em casa e eu tava esperando ver uma mulher, ver alguém com ele. Mas quando eu entrei, ele simplesmente estava lá, vestindo uma lingerie extremamente sexy, extremamente ousada e filmando com o telefone dele. E aí eu comecei a brigar com ele, eu comecei a discutir, porque eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Ele começou a ficar muito nervoso, ele se encobriu, ele não sabia se ele me pedia desculpa, ele não sabia se ele se explicava, ele não sabia o que ele falava. Meio de toda loucura, eu peguei o telefone dele pra ver o que estava acontecendo, né? Tipo, quantos vídeos tinha lá. E quando eu peguei, eu vi que ele fazia vários vídeos e fotos e mandava pra vários homens no WhatsApp. E a gente brigou muito, a gente discutiu muito, ele tentou se explicar e tal, mas aquilo não tinha explicação. Eu botei ele pra fora de casa, botei ele aos tapas pra fora de casa com todas as coisas dele e falei que aquilo pra mim era inaceitável, que pra mim tava acabado ali mesmo. Ele passou bastante tempo me perturbando, pedindo pra conversar, pedindo pra voltar, isso e aquilo, mas eu não aceitei, gente. Aquilo foi realmente era a última coisa que eu esperava acontecer. Até que depois de umas semanas, né, que tinha passado tudo isso, a gente sentou pra conversar e tal. E eu falei pra ele que eu não queria saber de absolutamente nada da vida dele. Não queria que ele me explicasse nada. Queria apenas que ele me desse o divórcio e a gente seguisse com a nossa vida, cada um de cada lado. Aí nós fizemos um acordo de que eu não contaria pra ninguém o motivo real do nosso término e tudo, até porque os pais dele eram pessoas extremamente rigorosas. Então eu concordei que eu não contaria pra ninguém, até pra preservar o nosso filho por enquanto, né? Enfim. Só que assim, passou alguns meses da nossa separação, ele se assumiu como homem. Ele finalmente criou coragem e se assumiu. Então, já que ele se assumiu, eu não vejo por que mais guardar esse segredo comigo, né? Eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu me senti usada pra disfarçar, né, algo que ele tinha dentro dele. Confesso que fiquei com bastante raiva, mas tive que aceitar, né? Fazer o quê? Pelo menos um bom pai ele é. Pelo menos ele é presente. Ele realmente é um pai que eu não tenho o que reclamar. Mas como marido, ele me fez essa pequena decepção, né? Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso.